Existe um filme que você provavelmente já viu, um filme que você talvez tenha classificado como de ficção científica ou um suspense político. Mas hoje vamos provar que esse filme não é ficção, é um documentário do futuro, um futuro que já chegou. Estamos falando de V de Vingança e a análise desse vídeo é simplesmente assustadora. Esse filme, que foi lançado em 2006, é uma obra cinematográfica mais atual que existe. Ele não apenas previu o nosso presente, ele nos entregou um manual de instruções completo da tirania moderna. O manual que a esquerda estatista global segue hoje, passo a passo, bem diante dos nossos olhos. Seja bem-vindo, você está no Cine de Memória. O Partido Fogo Nórdico, ou North Paia, não tomou o poder pela força bruta inicialmente. Eles foram convidados a entrar. A história se passa em uma Inglaterra futurista, devastada pelo caos após a guerra e uma praga viral. A população, desesperada por segurança, aterrorizada pela incerteza, fez uma troca. Eles abriram mão da sua liberdade em troca da promessa de ordem. No centro dessa troca está o chanceler Adam Sutler, o arquétipo do líder autoritário que se apresenta como o único salvador. Ele não pede permissão, ele oferece proteção. E o preço dessa proteção é a sua alma. A propaganda do regime estampada nos muros da cidade diz tudo. Força através da pureza, pureza através da fé. Essa é a essência do coletivismo, a anulação do indivíduo em nome de um bem maior, de um bem definido e imposto pelo Estado. Mas o filme revela a verdade chocante, o pecado original do regime. O vírus que levou o fogo nórdico ao poder foi uma operação de bandeira falsa. Eles criaram a crise para vender a cura. Eles fabricaram o medo para se tornarem os únicos provedores de segurança. E esse é o primeiro e mais crucial passo do Manual da Tirania. Como o próprio V nos lembra em uma das suas frases mais icônicas, o medo se tornou a arma principal desse governo, o Estado precisa de um inimigo, de uma ameaça existencial para justificar sua expansão e seu controle sobre nossas vidas. Seja um vírus, uma crise climática, um discurso de ódio ou a desinformação, o medo é a moeda com a qual compram o nosso consentimento para a servidão. O que o filme previu não foi um evento isolado, mas um mecanismo político de auto-perpetuação. Governos modernos aprendendo que crises, sejam reais ou fabricadas, são oportunidades de ouro para expandir o poder. Eles apresentam um problema, amplificam o medo da população através da mídia e, em seguida, oferecem o controle estatal como a única salvação. Uma vez que o Estado adquire poderes de emergência, eles raramente são totalmente revertidos. Como diria Emílio Surita, a censura não tem ombro. A crise se torna a justificativa para um estado de exceção permanente, exatamente como na Londres de V de Vingança. Essa é a parte em que a ficção científica se torna um noticiário. Vamos analisar, tática por tática, como o Manual do Fogo Nórdico foi implementado no mundo real. A ascensão do Fogo Nórdico em um partido viral parecia um exagero distópico em 2006. Pulamos para 2020 e se torna a nossa realidade. A resposta global à Covid-19 espelhou de forma assustadora o roteiro do filme. Governos do mundo todo, de democracias ocidentais a regimes autoritários, usaram a emergência de saúde para impor medidas que antes eram simplesmente impensáveis. Lockdowns que confinaram cidadãos saudáveis em suas casas, fechamento forçado de negócios, destruindo a vida de milhões de empreendedores, restrições de movimento, passaportes sanitários que dividiram a sociedade entre obedientes e não conformes. A liberdade individual foi redefinida como risco para a saúde coletiva. Crítica a essas medidas, vinda de uma perspectiva libertária, apontava exatamente para os abusos, a hipocrisia e a desproporcionalidade que o filme alertava. No Brasil, vimos projeto de lei sendo proposto para autorizar o controle estatal de preços e a intervenção direta na economia sob o pretexto da calamidade pública. A organização Human Rights Watch confirmou que já sabia. Muitos governos usaram a pandemia como pretexto para aumentar seu poder e reduzir direitos. A crise foi a desculpa perfeita para a expansão do Estado. O filme, A Voz de Londres, é a única fonte de informação permitida pelo regime. A verdade é um monopólio do Estado. Qualquer outra narrativa é classificada como terrorismo. Este é talvez o paralelo mais direto e assustador com a agenda da esquerda moderna. No Brasil, figuras proeminentes como o Molusco falaram abertamente sobre a necessidade de regular os meios de comunicação. Essa regulação é um eufemismo para controle. É uma tentativa de silenciar a crítica e garantir que apenas a versão oficial da história seja ouvida, um padrão já observado em governos anteriores do mesmo espectro político. Isso não é a teoria da conspiração, é a política diária em regimes que são aliados ideológicos da esquerda brasileira. Na Venezuela, a mídia é quase totalmente dominada pelo governo, e a censura é uma política de Estado usada para silenciar a oposição e impedir a denúncia de violações de direitos humanos.
Relatórios de organizações como Repórteres Sem Fronteiras documentam centenas de violações, desde o bloqueio de sites até a detenção arbitrária de jornalistas. Em Cuba, o Estado detém um monopólio virtual sobre todos os meios de comunicação e jornalistas independentes são rotineiramente sujeitos a assédio, violência e prisão. A narrativa moderna de combate à fake news e à desinformação, um termo bastante usado aqui, se tornou justificativa perfeita para a censura. É exatamente a mesma tática que Sutler, rotular qualquer mensagem dissidente como perigosa e ilegítima para invalidá-la antes mesmo que ela possa ser ouvida. O regime do fogo nórdico tinha seus olhos, ouvidos e dedos, uma rede de vigilância total para monitorar cada cidadão, cada conversa, cada desvio da norma. Hoje, não precisamos dos agentes em cada esquina. A tecnologia tornou a vigilância muito mais eficiente e o principal modelo exportador dessa tecnologia é a China comunista. O governo chinês exporta ativamente suas técnicas de policiamento e vigilância para o mundo, incluindo câmeras com reconhecimento facial, softwares de rastreamento e inteligência artificial. E o ápice desse sistema é o crédito social chinês. O sistema que pontua os cidadãos com base em seus comportamentos, suas compras, suas amizades e, mais importante, a sua lealdade ao partidão. Uma pontuação baixa pode impedi-lo de comprar a passagem de trem, de conseguir um emprego, de matricular o seu filho em uma boa escola ou de acessar a internet. É o controle social levado à conclusão lógica e aterrorizante. O que a realidade nos ensinou é que o filme apenas insinuou e que esses mecanismos de controle não são paralelos, eles são convergentes. A mídia controlada cria justificativa para a vigilância em massa. A vigilância coleta dados que aumentam o sistema de controle social, como o crédito social. O resultado é a transição de um controle de ações para um controle de pensamento. Ao criar um sistema onde o desvio da norma é punido não apenas pelo Estado, mas pela própria sociedade, o regime cria uma população que se autocensura. É uma tirania muito mais eficiente e sutil do que a de Adam Sutler, tornando o aviso do filme ainda mais crítico. O filme nos mostra o destino dos indesejáveis, opositores políticos, homossexuais, muçulmanos, qualquer um que não se encaixa no molde de pureza do regime. Eles são levados em sacos pretos para campos de reeducação e experimentação para serem silenciados para sempre. A gente sabe o que isso significa. Hoje a perseguição ideológica evoluiu. Não precisa mais de campos físicos quando se pode destruir a vida de uma pessoa digitalmente. O nome moderno para isso é a cultura do cancelamento. Fale algo que o dogma progressista considera problemático e você pode perder seu emprego, sua reputação, sua capacidade de participar de debate público, de sua cor, até a sua orientação sexual. É uma forma de ostracismo social que funciona como uma sentença de morte civil, um boicote moderno para expulsar dissidentes de posições de influência. Isso é combinado com a perseguição judicial e política de opositores. No Brasil, parlamentares de direita têm denunciado que consideram um movimento coordenado para enfraquecer e desarticular a oposição através de investigações e processos. A lógica é exatamente a mesma do fogo nórdico. A pureza ideológica deve ser imposta e os dissidentes devem ser silenciados, custe o que custar. O filme é frequentemente mal interpretado, especialmente por aqueles que querem sequestrar seus símbolos. V não é apenas um terrorista ou um anarquista, uma simplificação da graphic novel original que, na verdade, torna a mensagem do filme mais universal e focada na luta contra a tirania em vez de anarquia. O verdadeiro objetivo de V não era explodir um prédio, era explodir a apatia da população. A sua frase mais importante define a sua missão. Por baixo dessa máscara há mais do que carne. Por baixo dessa máscara há uma ideia, Sr. Creed. E as ideias são a prova de balas. A ideia é da responsabilidade individual. A ideia de que a liberdade não é um presente do Estado, mas um direito inato que deve ser defendido ativamente. A transformação de Eve Hammond. A protagonista é a jornada do cidadão comum. Do medo, da obediência, da submissão, à coragem, à consciência e à autopropriedade. A citação mais famosa e poderosa do filme encapsula toda a filosofia política ocidental que preza pela liberdade. O povo não deve temer o seu governo. O governo é que deve temer o seu povo. Essa frase, muitas das vezes atribuída a Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, resume perfeitamente o espírito do conservadorismo e do libertarianismo. Embora a atribuição direta possivelmente seja apócrifa, o sentimento é profundamente jeffersoniano. A filosofia de Jefferson era clara: o governo é uma criação do povo, com poderes limitados e justos, e existe para servir o povo, não ao contrário. A soberania reside no indivíduo. A esquerda moderna inverte completamente essa lógica. A gente vive isso aqui. Para eles, o povo é uma massa que deve ser guiada, controlada e, muitas aspas,
protegida de si mesmo por um Estado onipotente e onisciente. O filme nos lembra da verdade fundamental que eles querem que esqueçamos. A autoridade final é nossa. Isso nos leva a uma profunda ironia. A máscara de Guy Fawkes tornou-se um símbolo global do protesto, usada por grupos como Anonymous em manifestações no Brasil e no mundo. No entanto, muitos desses grupos são de esquerda e defendem pauta que, em última análise, levariam a um aumento massivo do poder estatal que a máscara supostamente combate. Eles usam o símbolo da resistência contra o Estado para pedir, no fim das contas, mais Estado. E é hora de reivindicar esse símbolo. A máscara de Guy Fawkes não pertence à anarquia ou à revolução socialista. Ela pertence àqueles que defendem a liberdade individual contra a tirania do Estado, independentemente de bandeira ideológica que eles ostentam. É símbolo da resistência conservadora e libertária. V de Vingança não termina com uma resposta, ele termina com uma pergunta. O prédio caiu, o símbolo da opressão foi destruído, mas e agora? A liberdade, uma vez reconquistada, precisa ser vigiada e defendida todos os dias. O filme nos deu um mapa. Ele nos mostrou o caminho para a servidão, um caminho pavimentado com boas intenções e falsas promessas de segurança. Ele nos avisou sobre o uso do medo, sobre o controle da palavra, sobre o olho que nunca dorme e sobre a fogueira social para aqueles que ousam discordar. Hoje não estamos mais assistindo a um filme, estamos vivendo no roteiro. Cada notícia sobre censura, cada novo poder de emergência decretado, cada pessoa cancelada por expressar uma opinião conservadora é mais uma página virada. A máscara de Guy Fawkes deixou de ser um adereço de cinema, ela se tornou um espelho. E a pergunta que ela nos faz, a pergunta que V deixou para todos, é a mais importante de nossas vidas. V nos avisou de tudo. A questão não é mais se ele estava certo, a questão é o que você vai fazer a respeito disso. Então, se meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Vídeo complicado. Quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code na descrição também. E no primeiro comentário fixado, a nossa loja da Amazon, que você pode clicar lá, comprar qualquer coisa da Amazon. Não aumenta para você nenhum real, mas eu recebo uma comissão que faz toda a diferença no trabalho que a gente faz aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.